Naquela noite, o herdeiro do trono desapareceu. Zayn al-Rashid, o príncipe de Al-Nahar, fugiu do palácio sem deixar rastros, e quando reapareceu, já não era mais príncipe. Estava disfarçado, escondido, no lugar mais improvável, à sombra da mulher que deveria proteger. Ele trocou o trono por um uniforme, e o sangue real por silêncio. O que ele fez depois, ninguém teria coragem de sequer imaginar. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal Histórias de Amor e Romance. Porque essa história não é só sobre fugir do destino. É sobre desafiar tudo o que disseram que você deveria ser, em nome do que você realmente é. Zayn, primeiro filho, herdeiro direto de uma dinastia secular. A promessa viva de continuidade. Mas desde muito cedo, ele soube que não pertencia a si mesmo. As roupas que vestia eram escolhidas por outros. A forma como andava, falava, respirava, tudo era treinado. Cada gesto seu era um ensaio para um futuro escrito por mãos alheias. O pai, o temido Sheikh Khaled, nunca precisou gritar. Seu silêncio era lei. Seu olhar, sentença. Amor? Nunca foi dito. Era presumido, condicionado, exigido. Zayn não lembrava de abraços. Não sabia o que era ser apenas filho. Sabia apenas que precisava ser digno de herdar a coroa. A mesma que anos antes havia sufocado sua mãe até o exílio. A mãe, a mulher que um dia desapareceu sem deixar rastros. Diziam que ela não suportou a vida atrás dos véus dourados do palácio, que partiu para recomeçar com outro nome, outro rosto, qualquer coisa que a libertasse daquele trono. Zayn cresceu com essa ausência como quem carrega uma ferida exposta. E talvez por isso, nunca aceitou o destino que lhe impuseram. Foi por ela, mas também por ele. Por tudo que ele ainda queria sentir e ser. Essa é a história do príncipe que escolheu não ser rei e do amor que o encontrou onde ele menos esperava. A discussão final aconteceu numa noite abafada de primavera. A lua era cheia, mas o palácio parecia mais escuro do que nunca. Você será o próximo sheik, e não há escolha. E se eu não quiser? Você não tem que querer. Você tem que honrar seu sangue. E o que acontece se eu não honrar? O pai não respondeu, não com palavras. Apenas virou as costas, como se, naquele instante, Zayn deixasse de existir. Naquela noite, Zayn ficou sentado sozinho no terraço do palácio. Olhava o deserto, mas enxergava a si mesmo. Pela primeira vez sentiu que estava afundando em algo que não sabia nomear. Não era raiva, não era tristeza, era exaustão, de fingir, de corresponder, de respirar como se a vida fosse uma performance. E então, ele decidiu. Não ia fugir. Ia sumir com elegância, como a mãe. Com silêncio, com firmeza, com a alma intacta. 2 dias depois, o plano estava pronto. Com a ajuda de um velho amigo da família, um militar aposentado que devia a vida à sua mãe, Zayn assumiu uma nova identidade. Said Malik, 28 anos, agente de segurança diplomática, sem país declarado. Histórico militar? Impecável, mas impossível de rastrear. Ele cortou o cabelo, deixou a barba crescer, mudou a postura, o sotaque, a presença, enterrou o príncipe e passou a viver como homem. Escolheu Tamra, um reino menor, mas estrategicamente essencial na política do Oriente, com palácios modernos, trânsito diplomático intenso e uma guarda real multicultural. Era o cenário ideal para desaparecer à vista de todos. Said foi aceito após uma avaliação rigorosa. O treinamento havia sido real, a disciplina era natural, o silêncio, sua armadura. Nos primeiros meses, Zayn sentia-se estranho dentro do novo nome, mas também mais leve. Ninguém o chamava de excelência. Ninguém esperava que ele se casasse com alguém escolhido por conveniência. Ninguém cobrava dele mais do que ele podia oferecer. Era como se pela primeira vez respirasse ar puro, mesmo que ainda estivesse meio perdido de si. Mas toda a verdade silenciada grita por dentro. E foi num desses dias vazios que ele escreveu a única coisa que conseguia pensar. Dobrou uma folha de papel e escreveu sem pressa: Pai, não sou o homem que você queria,
mas talvez esteja virando o homem que eu mesmo posso me orgulhar. Guardou no bolso e respirou fundo. A dor ainda estava lá, mas agora ela era dele. E tudo que é verdadeiro, mesmo doendo, é mais digno do que uma mentira confortável. O que ele ainda não sabia é que a missão que o esperava em Tamrá ia colocá-lo diante da única mulher capaz de enxergar quem ele era, antes mesmo de saber seu nome. Mas isso é história para depois. Imagine viver cercada de luxo, mas não poder sair sozinha para caminhar. Ser chamada de joia e nunca se sentir viva. Agora imagine nascer como símbolo de um reino e passar a vida inteira sendo tratada como uma vitrine. Essa é a história de Amira de Tamrá, a princesa mais admirada do Oriente e a mulher que, por dentro, mais sonhava com a liberdade. Amira nasceu no meio de um espetáculo. Na noite em que veio ao mundo, o céu de Tamrá foi iluminado por lanternas douradas, e cada família recebeu um presente simbólico enviado pelo rei. Ela era a única filha, a prometida, aquela que selaria alianças, traria estabilidade, fortaleceria acordos. Desde pequena chamavam-na de nossa esperança, mas ninguém nunca perguntou o que ela esperava. Cresceu entre véus de seda, bibliotecas silenciosas e aulas de etiqueta. Tinha horários para tudo. Roteiros de vida prontos antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome. Aos 12, aprendeu que sentar de pernas cruzadas não era apropriado. Aos 13, aprendeu a sorrir mesmo quando o coração doía. Aos 14, aprendeu que mulheres como ela não se casam por amor. Elas se casam por estratégia. Foi assim que Amira aprendeu a calar. Com elegância, com postura, com um tipo de dignidade que custa caro demais. Tinha 2 irmãos mais velhos, ambos príncipes, ambos protetores e implacáveis. Achavam que estavam zelando por ela, mas o que faziam na prática era sufocar tudo o que nela queria viver. Eles decidiam o que ela podia vestir, onde podia ir, com quem podia conversar. E o pai apenas observava de longe, como se a filha fosse parte de um acordo, e não de um afeto. Mesmo com tudo isso, Amira era calma. Nunca gritou, nunca quebrou regras, mas também nunca foi realmente obediente. Ela colecionava silêncios perigosos, pensamentos indomáveis e desejos que não ousava colocar em palavras. Na calada das noites, desenhava em cadernos escondidos, mulheres correndo descalças por desertos, homens olhando com ternura e não com poder. E às vezes, imaginava o impossível. Um dia, ser escolhida por amor. Ela já havia se conformado com a vida que tinha. Não por fraqueza, mas por exaustão. Era como viver em uma bolha de cristal, bonita por fora, mas sem ar por dentro. Até que, numa manhã qualquer, algo diferente aconteceu. Estava sentada na varanda interna do palácio, tomando chá, quando notou um homem novo entre os guardas. Ele não a olhava, enquanto os outros desviavam o olhar por medo ou espiavam por desejo. Ele permanecia ali, parado, firme, frio e estranho. Amira não sabia o nome dele, mas algo nela despertou. Era como se ele fosse feito de pedra por fora, mas guardasse fogo dentro, como se escondesse o próprio passado dentro de um silêncio intocável. Ela o observou por dias. Ele nunca tentou falar com ela, nunca sorriu, mas também nunca pareceu indiferente. Certa tarde, enquanto caminhava pelos corredores vazios, ouviu os outros guardas cochichando. Esse novo, o Said. Ninguém sabe de onde veio. Falam que já serviu fora, mas ninguém confirma nada. Frio demais, rígido demais, perigoso, talvez. Ela sorriu por dentro. Perigoso, ou apenas profundamente humano. Foi nessa mesma noite que ela sonhou com ele. Não com seu rosto, mas com a sensação de estar sendo vista. Não como princesa, mas como mulher. Acordou assustada e depois emocionada. Como se algo estivesse começando a respirar dentro dela pela primeira vez. Os dias seguiram. Ela começou a mudar os caminhos do palácio. Queria vê-lo, sem ser óbvia, sem parecer infantil. Mas era inevitável.
Toda vez que ele estava por perto, algo dentro dela se aquecia. O coração, que antes era uma sala trancada, começava a se abrir, devagar, com medo, mas com desejo. E então, numa tarde quente de abril, ela tropeçou. Literalmente. Ao descer os degraus de pedra do jardim interno, o salto de sua sandália cedeu. Ela se desequilibrou e caiu, direto nos braços dele. Foi um segundo, mas suficiente para sentir a firmeza de seus braços, o calor do toque e o impacto de dois mundos colidindo. Ele a soltou rapidamente, baixou os olhos, disse apenas, "Majestade", e saiu. Mas ela ficou ali, parada, com o coração acelerado e o corpo todo dizendo uma coisa só: esse homem é diferente. Naquela noite não conseguiu dormir. Desenhou o momento. Escreveu no caderno escondido: "O mundo inteiro me toca com medo ou com posse. Ele me tocou com verdade." E pela primeira vez em muito tempo, Amira sentiu algo que achava ter esquecido. Desejo, não carnal. Desejo de ser vista, sentida, escolhida. E pela primeira vez, ela não teve medo, porque algo dentro dela sussurrava que aquele homem, por mais perigoso que fosse, era o único que poderia libertá-la. Algumas coisas não são ditas. Elas são sentidas, na pele, no sangue, no tempo que para. Às vezes, é só um gesto, um toque rápido, um instante. Mas é o suficiente para mudar tudo. A manhã era clara, o céu limpo. A comitiva real de Tamrá se preparava para uma visita oficial a uma das vilas externas. Era um evento simbólico. Os líderes da região fariam oferendas à princesa, em troca de favores diplomáticos. Tudo ensaiado, tudo político, tudo falso. Amira estava acostumada a essas cerimônias. Sabia sorrir na medida, curvar-se com elegância, responder sem dizer nada. Mas naquela manhã, havia algo diferente. Ou talvez, alguém. Zeyn, ou Said, como todos o conheciam, havia sido designado para a escolta direta da carruagem da princesa. Ela, montada em seu cavalo branco. Ele, montado no silêncio. Desde a última vez em que a segurou nos braços, ainda que por um segundo, algo nele havia mudado. Mas Zeyn era mestre em disfarçar. O rosto impassível, o olhar reto, o corpo alerta. Mas por dentro, uma luta. Amira notou. Ele nunca a encarava diretamente, mas ela sentia. Sentia quando ele estava perto. Sentia o peso do silêncio dele preenchendo o espaço. Era diferente dos outros guardas. Não por força, mas por presença. Zeyn não impunha medo. Ele impunha consciência. Como se a lembrasse, sem palavras, de que existia algo além da imagem, algo além da função, algo que ela nem sabia que ainda morava nela. O caminho até a vila era longo. O calor fazia o ar tremer. E no meio da estrada, os cavalos foram desacelerando para contornar um grupo de pastores. Foi aí que tudo aconteceu. O cavalo de Amira, sensível ao movimento repentino de uma criança entre as pedras, se assustou. Empinou-se bruscamente. Ela soltou um grito, perdeu o equilíbrio. E num segundo, estava caindo. Mas antes que o chão a recebesse, Zeyn a segurou. Um salto firme, braços fortes, e o tempo parou. O corpo dela colidiu contra o dele. A respiração se misturou. Os olhos se encontraram. E ali, naquele segundo entre o perigo e a salvação, não havia coroa, não havia cargo, não havia protocolo. Só duas pessoas, entre o susto e o milagre. Amira não conseguia respirar, mas não era pelo medo, era por causa dele. O calor das mãos dele na sua cintura, a firmeza do gesto, a forma como ele a olhava e depois desviava, como se tivesse medo de algo muito maior do que aquela queda. Ela sentiu algo que não sabia nomear. Era como ser tocada pela primeira vez na vida. Zeyn a soltou lentamente.
como quem devolve algo precioso demais para ser segurado por muito tempo. Majestade, perdoe. Você me salvou. Era meu dever. Mas o que ele não disse é que, por dentro, estava tremendo. Não de adrenalina, mas de medo. Porque ao tocar aquela mulher, Zayn sentiu que algo nele havia sido ativado. Algo que ele passou a vida inteira tentando esconder. Desejo. Mas não o desejo do corpo. Era outro, mais profundo, mais perigoso. O desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser permitido. Naquela noite, Zayn não dormiu. Ficou horas sentado na varanda do alojamento, observando o céu escuro de Tamra, e se perguntando: o que está acontecendo comigo? Ele havia treinado para resistir a tudo, a dor, a fome, a solidão. Mas não havia treinamento contra aquilo, contra ela. Enquanto isso, Amira também não dormia. Estava deitada de olhos abertos, lembrando do exato segundo em que seus corpos se tocaram, do jeito como ele a segurou, como quem segura algo que pode se quebrar, mas não com medo, com reverência. Ela nunca tinha sido segurada assim, não por um homem, não por ninguém. Ela olhou o próprio reflexo no espelho. Não era mais só a princesa, era uma mulher com algo novo no peito, uma lembrança, um incêndio silencioso, um toque breve, sim, mas eterno. E escreveu em seu caderno: o mundo inteiro me vê como imagem. Ele me viu-se como presença. Do outro lado do palácio, Zayn também escrevia, com caligrafia firme, mas mãos trêmulas. Ela é o tipo de mulher que não se esquece, e eu sou o tipo de homem que não pode lembrar. Dobrou o papel, guardou no bolso, e respirou fundo, porque ele sabia. A partir daquele toque, nada mais seria como antes. Algumas histórias de amor não começam com palavras. Começam com ausências, com gestos contidos, com olhares que hesitam e depois voltam. E foi assim que eles começaram, sem toque, sem confissão, mas com silêncios que diziam tudo. Depois daquele dia, tudo mudou. Não para os outros, mas para eles. Amira passou a reparar mais, em tudo, na forma como ele andava, na rigidez dos ombros, na maneira como evitava encará-la. Mas nunca saía de perto. Ele estava sempre ali, mas parecia distante, como se estivesse ao lado do corpo, mas com a alma escondida em outro lugar. Ela começou a testar. Coisas simples. Cumprimentava com um leve sorriso. Ele apenas assentia. Fazia perguntas genéricas. Está quente hoje, não? Ele respondia com um sim, senhora seco, mas nunca rude. Era como se cada gesto dela fosse uma chave. E ele, um cofre trancado há anos. Os encontros pelos corredores se tornaram frequentes, mas as palavras, raras. Amira percebeu que não era rejeição, era defesa. Zayn não a ignorava. Ele se protegia. E isso despertou nela algo novo, porque todos os outros homens que conhecera queriam se aproximar. Ele queria se manter intacto, mas quanto mais ele resistia, mais ela se aproximava. Não com ousadia, mas com presença. Zayn sentia, e sentia muito. Ela tinha um perfume leve, não doce, mas limpo. Como brisa de deserto, como flor que desabrocha sem pedir permissão. Sempre que ela se aproximava, algo nele se agitava, uma mistura de alerta e desejo, de proteção e proibição. O dilema era claro. Zayn havia jurado a si mesmo que essa missão seria apenas mais um trabalho. Entrar, proteger, sair, sem envolvimento, sem risco, sem laços. Mas a princesa não era só um nome, era presença, era intensidade silenciosa. Era tudo o que ele não estava preparado para encontrar. Em eventos oficiais, ela começou a notá-lo mais. No fundo do salão, de pé, em posição de guarda, mas com os olhos sempre nela. E quando os olhos se encontravam, ele desviava rápido demais, mas ela já tinha visto. Havia algo ali. Em uma cerimônia religiosa, ela ajoelhou-se para a bênção tradicional. Zayn ficou ao lado, como manda o protocolo. Mas, ao levantar-se,
Amira perdeu ligeiramente o equilíbrio. Zayn a segurou pelo braço. Firme, rápido, preciso. Foi um segundo, mas o suficiente para sentir de novo. O calor da mão dele. O cuidado contido. A tensão que existia entre dois corpos que não podiam se aproximar. Ela agradeceu com os olhos. Ele respondeu com silêncio. Naquela noite ela não dormiu. Ficou andando pelo quarto como se esperasse algo que não sabia nomear. Ele estava lá fora, como sempre, vigilante. Mas ela sabia que o que ele vigiava, na verdade, era o próprio coração. Zayn começou a evitá-la com mais rigor. Pedia trocas de turno, dava ordens secas, endurecia o rosto. Mas o corpo já não obedecia. Se ela chegava perto, o sangue acelerava. Se ela sorria, o mundo ficava mais difícil de suportar. Uma tarde, chovia, coisa rara em Tamra. Ela atravessava o pátio coberto quando um trovão a assustou. Zayn surgiu do nada. Rapidamente, ficou entre ela e o som, instintivamente, como se o corpo dele soubesse o que fazer antes da mente. Ela olhou para ele. Você achou que eu ia me machucar com o som? Ele não respondeu, só ficou ali, na frente dela, como se dissesse com o silêncio: se o mundo te ameaçar, eu me coloco no caminho. E então recuou, em silêncio. Sumiu no corredor, mas levou algo dela com ele. Naquela noite ele não escreveu, não treinou, não dormiu, apenas ficou sentado, ouvindo o som da chuva e tentando se convencer de que aquilo ainda estava sob controle. Mas ele sabia, não estava. E a pergunta começava a pulsar. Até quando ele conseguiria se esconder dela? Existem coisas que a gente não tem coragem de dizer em voz alta, então escreve, ou desenha, ou guarda. Não para esquecer, mas para não explodir. O caderno de Amira era antigo, tecido escuro, capa bordada à mão. Era presente da mãe antes de desaparecer. Ela o escondia entre lenços de seda, dentro de uma caixa que ninguém ousava abrir. Ali, ela desenhava, escrevia, respirava. Era o único lugar onde podia existir por inteiro. Depois do primeiro toque, depois da tempestade, depois dos olhares que ficavam cada vez mais intensos, ela começou a desenhar o rosto dele. Primeiro os olhos, depois o contorno do queixo, a sombra que a barba deixava na pele, o modo como ele segurava a respiração quando estava perto demais. Ela desenhava com cuidado, com pausa, como se cada traço fosse uma oração não dita. E ao lado dos desenhos vinham as frases soltas, palavras que não ousaria dizer, sentenças quebradas, rascunhos de confissões. Hoje ele ficou mais tempo do meu lado, e mesmo sem dizer nada, foi o melhor minuto do meu dia. Eu não sei se ele sente o mesmo, mas sinto que ele luta contra algo, e esse algo tem o meu nome. Não estou apaixonada, estou sendo revelada por dentro, e isso é muito mais perigoso. Amira escrevia e depois relia. Lia devagar, como se estivesse descobrindo quem era, como se as palavras dela estivessem limpando um espelho e, pela primeira vez, ela conseguisse se ver, não como princesa, mas como mulher. Enquanto isso, no quarto dos guardas, Zayn fazia o oposto. Ele não desenhava. Ele não ousava escrever sobre ela, mas escrevia para o pai. Não porque esperava a resposta, mas porque precisava tirar de dentro tudo o que o consumia. Pai, eu não fugi porque sou fraco. Fugi porque estava me perdendo. Pai, ainda sou o mesmo filho que você treinou para ser forte, mas agora eu escolhi a força de ser real. Pai, tenho uma mulher, não sei o que vai acontecer, mas sei que, perto dela, eu me sinto humano. E isso me assusta mais do que qualquer guerra. Ele nunca enviava, só escrevia, guardava e se calava. Mas, de algum modo, essas cartas eram sua salvação, porque cada frase escrita era um passo para fora do labirinto. Zayn e Amira. 2 nomes, 2 mundos, 2 castelos, mas com a mesma prisão. Sentir sem poder demonstrar. Ela o via, todos os dias, parado como uma estátua. Mas agora, ela sabia que por dentro, ele era um mar em fúria.
e ele a via todos os dias, sorrindo como uma dama real. Mas agora, ele sabia que, por trás do véu, havia uma mulher prestes a desabar. Num fim de tarde, Amira quase foi flagrada com o caderno nas mãos. Ouviu os passos de uma das criadas se aproximando. Fechou o caderno com pressa, escondeu no fundo da caixa e fingiu que lia um livro qualquer, mas o coração disparado. Era como se naquele caderno estivesse guardando um segredo sagrado. Algo tão íntimo que, se alguém visse, poderia quebrar. Mais tarde, deitada, abraçada à caixa, como quem abraça uma vida inteira, ela sussurrou para si mesma: "Eu não sei o que é isso, mas sei que não quero mais viver como antes." E dormiu, com os desenhos dele dentro da caixa. E ele dentro dela. Zayn, naquela mesma noite, escreveu apenas uma linha: "Ela me faz lembrar que eu tenho alma. E isso é o que mais me assusta. 2 corações, 2 prisões, 2 sussurros calados pelo dever, mas cada vez mais perto da explosão. E enquanto o mundo via apenas uma princesa e um guarda, a verdade era outra. Eles estavam prestes a atravessar um limite. Tem decisões que a gente não toma. Elas são tomadas por nós. Mas a dor, essa sempre é nossa." O anúncio veio em um jantar formal. Salão iluminado, louças alinhadas, silêncio respeitoso e uma bomba embalada como presente. O rei de Tamrá, em pé, levantou a taça. Olhou para a filha e falou com voz firme, mas calculada: "É com alegria que anuncio o noivado da princesa Amira com o príncipe Farid de Karat. A união entre nossos reinos fortalecerá o futuro e trará honra para ambas as famílias." A reação da mesa foi previsível. Aplausos contidos, sorrisos forçados, olhares políticos. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu por dentro dela, nem dele. Zayn estava parado, atrás da cadeira de Amira. Postura de guarda, rosto neutro. Mas por dentro, um vazio seco. Uma vertigem silenciosa, como se tivesse tomado um soco sem que ninguém encostasse. Ela não olhou para ele. Manteve a cabeça erguida. Sorriu como mandava o figurino. Curvou-se como mandava o protocolo. E disse com doçura: "Agradeço a honra, meu pai. Será um privilégio servir ao reino." Mas por dentro, ela sangrava. Zayn ficou ali, firme, sem piscar. Mas o mundo dele já estava em ruínas. Naquela noite, o palácio se calou mais cedo. A festa foi breve, a formalidade engolida com vinho. Amira subiu para seus aposentos. Fechou a porta e trancou tudo, por fora e por dentro. Respirou fundo. Andou em círculos. Quase chorou. Mas não chorou. Porque havia algo queimando mais forte que a tristeza. Raiva, confusão e aquela sensação de injustiça que corrói por dentro. Zayn se isolou no pátio inferior, perto da fonte, sentado, longe das luzes. Só ele, o som da água e a pergunta que não saía da cabeça: por que isso está doendo tanto? Ele não tinha o direito de sentir. Ele sabia disso. Ela era a princesa. Ele era um guarda. E nem isso era verdade por completo. Ele não tinha espaço nessa história. Não podia ter. Mas o coração não entende de lugar. Só entende de impulso. E o impulso dele era ficar. Mesmo que fosse só por perto. Mesmo que fosse só para vê-la sorrir. Mesmo que o sorriso fosse forçado. Horas passaram. Ele ficou ali, quase imóvel. Só o peito subia e descia. E então, ela apareceu. Amira desceu sem avisar. Sem escolta, sem véu, sem permissão. Descalça, silenciosa e decidida. Zayn a viu se aproximar. Levantou-se com pressa. Majestade, não diga nada ainda. Ela cortou com calma. Ele congelou. Ela ficou de frente, perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro leve de jasmim. Os olhos dela estavam firmes, mas por dentro era só caos. Você ouviu o anúncio? Sim. E ficou calado. Não era meu lugar. Então eu te pergunto agora, como mulher, não como princesa, não como filha, não como acordo político.
Ela respirou. Fechou os olhos por um segundo e então perguntou: "Você se importa ou não?" O tempo parou. O som da fonte desapareceu. O vento ficou em suspenso. Até o céu pareceu ouvir. Zane encarou o chão, depois os olhos dela, depois o próprio coração, e disse com a voz embargada: "Mais do que deveria." Ela quase sorriu, mas não sorriu, porque aquilo não era alívio, era confirmação de um abismo. "Então por que me evita?" "Porque se eu não evitar, eu atravesso o limite. E o que tem do outro lado do limite? Você." O silêncio voltou, mas agora era outro. Era o silêncio de duas verdades nuas, sem proteção, sem máscara, sem volta. Ela se aproximou mais um passo, olhou dentro dele e disse baixinho: "Eu preferia ouvir o seu não do que viver uma vida inteira sem saber o que você sente." E saiu. Deixou-o ali, de pé, com a alma em pedaços e o corpo ainda tremendo por dentro. Naquela noite, ele não voltou para o alojamento. Ficou ali, sentado, horas, sem saber o que fazer com aquilo, com ela, com o que sentia, com o que viria depois. Mas uma coisa ele sabia: a partir daquela pergunta, ele nunca mais seria o mesmo. Tem verdades que não cabem inteiras de uma vez. Então a gente entrega por partes, devagar, com medo, com esperança. Mas toda vez que uma verdade é dita, alguma mentira dentro da gente começa a morrer. Zane não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Desde o dia em que Amira perguntou: "Você se importa ou não?" Algo dentro dele começou a se partir, porque a resposta havia escapado. Ele não planejou, mas foi verdade. E verdades, uma vez ditas, não voltam para o lugar de onde vieram. Amira também não dormia, não por insônia, mas por excesso de perguntas, de sensações, de uma certeza que começava a nascer, mesmo sem provas. Ela não queria invadir, mas queria entender. Quem era aquele homem que a olhava como se a conhecesse de outra vida, e ainda assim se escondia como se não merecesse estar ali? O encontro seguinte foi quase um acidente, um fim de tarde abafado. Ela havia dispensado a dama de companhia para caminhar sozinha pelos jardins laterais. Precisava respirar, pensar. E lá estava ele, de costas, sozinho, olhando o horizonte, com os braços cruzados e a alma pendurada no vento. Ela parou atrás dele. Silêncio. Pausa. E depois: "Vai me evitar para sempre?" Ele se virou devagar. Os olhos escuros, baixos, mas cheios. Ela deu mais um passo, sem véu, sem sorriso, sem medo. "Se você sente, por que se afasta?" Zane olhou por um momento, e pela primeira vez, pareceu cansado de fugir. Suspirou e disse: "Porque o que eu sou não combina com o que você merece." Ela não entendeu. Ou entendeu mais do que queria. Ficou em silêncio, esperando, confiando. Zane respirou fundo, olhou ao redor, e então falou: "Eu não sou quem todos aqui pensam que eu sou." "Como assim?" "Meu nome é real, mas minha história... não." "Você mentiu?" Ele hesitou, mas respondeu com sinceridade: "Eu omiti, porque precisava me esconder. Fugir de um título que me sufocava, de um destino que não era meu." Amira estreitou os olhos. "Você é alguém importante, não é?" Zane não respondeu, mas o silêncio respondeu por ele. Ela sentiu. "Então por que está aqui?" "Porque era o único lugar onde eu podia ser só um homem." "E você achou mesmo que isso ia durar?" Ele sorriu pela primeira vez com tristeza. "Não, mas precisei tentar." Amira se aproximou mais um passo. Estava perto, muito perto, e perguntou, com a voz mais baixa, mais íntima, mais reveladora: "Você tem alguém?" Zane olhou fundo nos olhos dela e respondeu com um nó na garganta: "Não posso ter, não nessa vida." A frase ficou no ar, suspensa, densa. Amira sentiu os olhos arderem, mas não chorou, porque entendeu. Não era uma recusa, era um grito,
disfarçado de defesa. Você está fugindo de quê exatamente? De mim mesmo. De quem esperam que eu seja? Em quem eu era prestes a me tornar? E de mim? De você, eu estou tentando, mas está ficando impossível. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, disse apenas: então pare de fugir, ou me ensine como faz. E saiu. Deixou-o ali, de novo, desarmado, vulnerável e completamente exposto à única verdade que ainda não teve coragem de dizer. Ele já não era mais livre, porque ela já morava dentro dele. Naquela noite, ele voltou ao quarto, sentou na beira da cama e escreveu no papel mais amassado que tinha: a verdade me persegue. E tem olhos cor de areia molhada. Dobrou, guardou, fechou os olhos e, pela primeira vez, imaginou um futuro onde ele não precisasse mais se esconder. Mas, por enquanto, ainda era cedo para dizer tudo. Então, ele apenas esperou e orou em silêncio para que ela não desistisse dele. Tem dias que já nascem com gosto de ruptura. Tem escolhas que não se fazem com palavras. Tem fugas que não são de um lugar. São daquilo que a gente já não suporta mais fingir. O palácio acordou mais cedo naquele dia. Mãos trabalhando, flores chegando, sorrisos treinados. Era o dia do noivado oficial da princesa Amira com o príncipe Farid. O anúncio seria feito ao meio-dia, e com ele viria o fim. Mas o que ninguém esperava é que às 10 da manhã o quarto de Amira estaria vazio. Nenhuma criada soube explicar. O vestido intocado, a coroa sobre a penteadeira, o véu jogado no chão e uma única janela aberta. Amira havia desaparecido, sem deixar bilhetes, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. Mas o que ela deixou para trás gritava mais do que qualquer carta. Zayn soube antes de todos, não por aviso, mas por instinto. Saiu pelos fundos, montou o cavalo sem pedir e galopou rumo ao único lugar onde ela poderia estar. As ruínas de Al-Huzar, um templo antigo, quase engolido pelas dunas. Ela o mencionou uma vez, com o olhar distante, como se aquele lugar fosse sua lembrança mais viva de liberdade. Quando ele chegou, esse coração já estava disparado. Desceu com pressa. Caminhou entre pedras partidas, chamou baixinho. Nenhuma resposta. Mas então viu. Ela estava sentada entre duas colunas rachadas, cabelos soltos, vestido leve, pés descalços na areia quente, os olhos perdidos, mas quando o viram, brilharam. Ele parou, a alguns passos, sem saber se devia se aproximar. Mas ela falou, sem virar o rosto: eu sabia que você viria. Zayn respirou fundo, deu 2 passos. Achei que queria ficar sozinha. E ainda assim, você veio. Ela levantou devagar, e os dois ficaram frente a frente, pela primeira vez, sem barreiras. Você sabe o que vai acontecer quando descobrirem. Eu sei. E mesmo assim, fugiu. Fugir foi o único jeito de continuar viva. Ela olhou nos olhos dele e disse num sussurro: você é o único lugar onde eu me sinto viva. Zayn fechou os olhos. A dor, o desejo, a luta, tudo explodiu por dentro. Quando abriu, ele já sabia. Não havia mais retorno. A mão dele foi até o rosto dela, os dedos encostando de leve na pele quente. A outra mão na cintura, puxando devagar. Ela não resistiu. Se aproximou, com a respiração trêmula e os olhos fixos nos dele. O beijo não começou nos lábios, começou no ar entre eles, na espera, no quase. E então, ele a beijou. Foi um beijo cheio de tudo: desejo, medo, coragem. A boca dele pressionando a dela. Firme, quente, cheia. Ela gemeu baixo quando ele mordeu seu lábio inferior. Um som que escapou antes do controle e que arrepiou o corpo inteiro dele. Zayn apertou mais a cintura dela. A boca deslizou. A língua pediu passagem e ela deixou. De olhos fechados, entregue. As mãos dele passearam pelas costas dela. Agarrou o tecido. Sentiu o calor do corpo e por um instante esqueceu de tudo.
Ela agarrou a camisa dele, segurou com força, puxou mais para perto. Queria sentir, queria gravar aquele instante na pele. Era o beijo de quem esteve preso por tempo demais. O beijo de quem não sabia se haveria outra chance. Quando se afastaram, não foi por vontade. Foi por necessidade. A respiração dos dois, ofegante, as testas coladas, os olhos fechados. Zayn sussurrou: "Se eu pudesse, te tirava daqui agora. E me levaria para onde? Para qualquer lugar onde você pudesse ser só você." Ela sorriu, triste, mas viva. "Com você, até o nada já seria lar." Eles se abraçaram forte, corpo com corpo, coração com coração, e ficaram ali, silenciosos, unidos, como se o tempo tivesse parado de girar. Aquela fuga não era sobre escapar de um casamento, era sobre fugir da morte interior, da prisão de um nome, da obrigação de uma coroa. E naquele templo esquecido, no meio do nada, eles encontraram tudo. A primeira verdade, o primeiro beijo, o começo do que não dava mais para esconder. Alguns segredos a gente enterra tão fundo que esquece que um dia eles podem florescer. E quando florescem, não pedem permissão. O retorno ao palácio foi mudo, sem palavras, sem explicações. Amira entrou pelos fundos com o véu recolocado. Zayn seguiu pelos corredores de serviço, em silêncio, evitando todos os olhares. Mas algo havia mudado. Dentro dele, dentro dela, e ao redor, como se o ar tivesse ficado mais pesado. A notícia da fuga havia sido abafada pelos conselheiros. Um atraso, um mal-estar, uma distração diplomática qualquer. Mas os irmãos de Amira não acreditaram. Eles viam mais do que o rei via, sentiam mais do que os criados ousavam comentar. E nos dias seguintes, a vigilância aumentou. Zayn notou os olhares, os cochichos, as mudanças de turno não comunicadas, as ordens atravessadas. O recado estava dado. Ele não era bem-vindo. O golpe veio disfarçado de casualidade. No fim de uma tarde, enquanto treinava no pátio interno, foi chamado por Malik, um dos guardas mais antigos. Homem seco, direto, perigoso. "Said Malik", ele disse, com um tom falso de respeito. "Já eu devo te chamar por outro nome." Zayn não respondeu. Manteve o rosto impassível, mas por dentro, soube. Ele estava sendo vigiado. Malik sorriu de canto. Gente que aparece do nada sempre deixa rastros. E a princesa tem andado mais sorridente do que o normal. Sabe como é, princesas distraídas causam problemas. Foi embora, mas deixou o veneno no ar. Zayn subiu para o quarto, trancou a porta, sentou na cama e encarou a parede. Ele sabia. Aquilo ia explodir, e quando explodisse, não ia sobrar espaço para eles, nem para ela, nem para ele, nem para o que estavam tentando viver. Naquela noite, ele escreveu mais uma carta que não seria enviada. "Pai, eu tentei esconder quem eu era, mas o mundo tem um jeito estranho de fazer a verdade voltar. E agora, ou fujo de novo, ou enfrento tudo, mas ela não merece carregar o peso da minha mentira." Dobrou o papel, guardou no fundo da gaveta, lá onde deixava os documentos que ninguém jamais deveria ver. Mas o destino já tinha outros planos. No dia seguinte, Amira o procurou, disfarçada, com véu escuro, rosto baixo. Encontraram-se nos fundos da biblioteca real, um corredor de pedra antiga que quase ninguém usava. "Você vai me dizer o que está acontecendo?" "Está tudo sob controle." "Mentira, você está mais distante. Olha para mim como se já estivesse partindo." Zayn engoliu seco. Não podia mentir, mas também não podia dizer tudo. Eles estão começando a desconfiar. E se descobrirem, não vai sobrar lugar para mim aqui. E você vai embora. Se for para te proteger, vou. Ela segurou o braço dele, agarrou com força. "Você não entende. Eu só comecei a respirar, depois de você. E é por isso que preciso desaparecer antes de te afogar." Saiu, deixando o cheiro dela grudado na pele dele e o coração despedaçado. Naquela noite, Amira voltou ao quarto mais cedo. Tentou se distrair,
mas algo a incomodava. Resolveu procurar um livro na biblioteca pessoal dos guardas, onde sabia que Zein às vezes deixava anotações. Encontrou uma caixa pequena, disfarçada entre mapas velhos, dentro, papéis e um documento. Quando abriu, o nome saltou. Zein al-Rashid. O mundo parou. O papel tremia nas mãos dela. Era um documento diplomático, parcialmente rasgado, mas com brasão real e selo de sangue. Ela sentou no chão, sem ar, sem saber o que pensar. O nome ela conhecia. Zein era o filho do Sheik de Al-Nahar, o herdeiro desaparecido, o príncipe que todos pensavam ter abandonado o trono por arrogância. Ele não era um guarda, era um rei, que fugiu de ser rei, e que agora morava dentro dela. Ela não chorou, nem gritou, nem correu. Ficou ali, sentindo a verdade invadir cada canto do corpo, e uma frase se repetindo em silêncio. Ele mentiu, mas ele foi o único que me mostrou a verdade. E agora, o amor que parecia impossível se tornava ainda mais perigoso, porque não era mais só uma escolha, era uma guerra. E ela estava prestes a escolher um lado. Tem amores que começam escondidos, mas nascem para ser ditos em voz alta. Tem verdades que quebram tudo, mas são a única forma de reconstruir. Era o dia do banquete de reconciliação. O rei de Tamra havia organizado uma celebração diplomática para encobrir os rumores da fuga da filha. Políticos, embaixadores, alianças afiadas como espadas. Amira deveria estar sentada, deveria sorrir, deveria apenas acenar. Mas ela já não era mais quem deveria. A sala real estava cheia, lustres acesos, guardas alinhados. O pai ao centro, entre aliados. Zein estava de pé, ao fundo, fardado, imóvel. Mas por dentro, à beira do colapso. Ele já havia decidido. Iria embora ao final da noite. Deixaria o palácio. Deixaria ela. Antes que a verdade caísse sobre eles como uma sentença. Mas ele não contava com o que ela faria. Amira levantou, no meio do discurso do pai. Levantou devagar, como se o tempo precisasse acompanhá-la. Como se o destino tivesse que dar passagem. O salão inteiro silenciou. Ela subiu os 2 degraus que a separavam do trono, virou-se para os convidados e disse com voz firme: "Hoje, neste salão, eu deixo de ser apenas filha, princesa, moeda de troca." Todos se entreolharam. O pai levantou as sobrancelhas, mas não interrompeu. Ela continuou: "Hoje, eu escolho ser mulher, e escolho dizer o que jamais me permitiram dizer." Olhou para Zein, e ali, naquele instante, falou tudo. "Eu amo o homem que vocês conhecem como Said Malik, mas o nome dele é Zein al-Rashid, príncipe de Al-Nahar, e meu coração já pertence a ele." Um suspiro coletivo tomou o salão. Os embaixadores cochicharam. O pai se levantou com fúria nos olhos. Os irmãos avançaram 2 passos, mas ninguém chegou a tempo. Zein já estava andando, vindo do fundo do salão, devagar, com a respiração presa. Parou diante dela, olhou o pai dela nos olhos, e depois virou-se para todos. "Sim, eu sou Zein al-Rashid, herdeiro do trono que abandonei." Silêncio absoluto. Mas não abandonei por covardia. Abandonei por escolha. Porque um trono não vale mais do que uma alma. E eu estava perdendo a minha. Ele olhou para Amira. E foi aqui, nesse palácio, que eu me encontrei. No amor dessa mulher. No olhar dela. Na coragem dela. Voltou-se ao público. "Se alguém quiser me punir, que o faça. Mas saibam, eu renuncio. De novo. Publicamente. Definitivamente." A sala inteira ficou suspensa. "Prefiro ser um homem inteiro do que um rei vazio." O rei se aproximou. Olhou para a filha. Depois para Zein. E pela primeira vez, não disse nada. Porque a verdade era forte demais para ser abafada por decretos. Zein segurou a mão de Amira. Ali, na frente de todos. Ela não puxou, não recuou. Segurou de volta.
e pela primeira vez foram vistos, não como escândalo, mas como dois seres humanos lutando para serem livres. A cerimônia terminou em silêncio. Os convidados saíram sem entender. Os irmãos não ousaram mais se mover. Naquela noite, o palácio inteiro dormiu inquieto, menos dois corações, que pela primeira vez dormiram em paz. Zayn não tinha mais nome, não tinha mais reino, não tinha mais futuro certo, mas tinha ela, e ela tinha finalmente alguém que não queria possuí-la, só amá-la. E isso valia mais do que qualquer coroa. Tem promessas que não precisam de testemunhas, só de presença. Tem amores que não se anunciam ao mundo, porque nasceram para ser guardados no silêncio de duas almas que se encontraram. Após o confronto no salão real, o mundo ao redor deles parecia mais silencioso, mais vigiado, mais frágil. Zayn e Amira sabiam, havia amor, mas havia também política, orgulho, consequências. Casar-se às vistas de todos significaria acender uma guerra. Por isso, decidiram selar a união longe dos olhos do mundo, não por covardia, mas por sabedoria e por respeito ao que sentiam. O templo escolhido foi o mesmo onde o primeiro beijo aconteceu, Al-Huzar, no coração do deserto, onde não existia protocolo, só vento, onde não havia câmeras, só céu. Chegaram ao amanhecer, acompanhados apenas do velho sacerdote, um homem que conhecia Amira desde criança e que carregava no olhar a paz de quem já viu muitos castelos ruírem e muitos amores vencerem. O altar era a areia, o teto, o céu. E os votos vinham direto do peito. Amira usava um vestido simples, branco e fluido, os cabelos soltos, sem maquiagem, sem joias. Zayn vestia túnica clara, sem brasão, sem coroa, sem nome. Apenas um homem, inteiro diante da mulher que escolheu. O sacerdote começou com poucas palavras, porque sabia que o essencial já estava acontecendo ali. Vocês estão diante um do outro, não por dever, mas por decisão. Zayn segurou as mãos de Amira, respirou e disse: eu não trago um reino, trago um coração. E nele, você é a única rainha. Amira respondeu com a voz embargada: eu não trago um título, trago uma história, marcada por silêncios. E você foi a primeira verdade que me tocou. Por isso, eu não caso com o herdeiro de nada. Caso com um homem que me viu quando ninguém mais enxergava. Eles se olharam por longos segundos, sem dizer mais nada, porque o resto já estava dito. E então, o sacerdote apenas assentiu, com ternura, com reverência. Que o deserto guarde o que vocês selam aqui, que o vento leve seus nomes um ao outro, e que o mundo um dia aceite o que o amor já confirmou. Não houve anéis, nem festas, nem aclamações. Houve um toque de mãos, um olhar que dizia sim, e dois corações que, em silêncio, se prometeram um ao outro. Na saída do templo, Zayn parou. Virou-se para Amira. Ainda que ninguém aceite, ainda que o mundo nos vire o rosto, a partir de hoje, você é minha esposa. E eu sou o homem que nunca mais vai deixar você andar sozinha. Ela respondeu sem hesitar. E eu sou a mulher que vai ao seu lado. Não atrás, não acima, mas ao lado, para sempre. Naquela tarde, voltaram para o acampamento improvisado, sem pressa, sem medo. A cerimônia havia terminado, mas algo maior havia começado. O fim da farsa, o começo da verdade. E naquela noite, sob um céu sem testemunhas, dois corpos iriam se encontrar, não por desejo, mas por redenção. Mas essa é uma história para amanhã. Capítulo 12. A noite em que ela se tornou mulher. Tem noites que não são sobre tempo, são sobre eternidade, porque algumas noites não passam. Elas permanecem, na pele, na memória, na alma. Amira entrou na tenda com passos lentos. Vestia branco, tecido leve, esvoaçante,
cabelos soltos, corpo nu sob o vestido, pele arrepiada pelo vento. Zayn estava à sua espera, de pé, descalço, de túnica aberta, o olhar cheio, não de desejo apenas, mas de reverência. Ela parou diante dele, o coração aos pulos, as mãos frias, a respiração entrecortada. "Estou com medo", ela disse, num sussurro. "Eu sei", ele respondeu, tocando o rosto dela com as pontas dos dedos. "Mas eu tô aqui e a gente vai viver isso, no seu tempo." Ele a beijou na testa, depois nos olhos fechados e, por fim, nos lábios. Um beijo calmo, com gosto de alívio, de fé, de certeza. Enquanto a beijava, começou a desamarrar as fitas do vestido. A cada laço, um arrepio. A cada toque, uma respiração presa. O tecido deslizou pelos ombros dela. Devagar, caindo como uma promessa revelada. Zayn olhou o corpo nu dela com calma. Não como um homem faminto, mas como alguém diante de algo sagrado. "Você é linda", ele disse. Ela tentou esconder os seios com os braços. Ele afastou com carinho. "Você não precisa se esconder de mim. Você é minha mulher agora. E eu sou o homem que vai te proteger até o fim dos meus dias." Ela deitou hesitante sobre os lençóis brancos. Ele tirou a túnica, ajoelhou-se, se inclinou sobre ela com os olhos fixos nos dela. Começou pelos ombros, beijou cada centímetro, desceu pelas clavículas, depois pelo centro do peito com a língua morna, lenta, suave. Ela arfava, a pele arrepiada, o ventre contraído. Zayn passou a palma da mão pela lateral das coxas, subiu pelas pernas, roçou a parte interna com toque firme, mas gentil. Ela mordeu os lábios, apertou os lençóis, gemidos curtos escapavam. "Tá tudo bem", ele sussurrava. "Me sente. Respira. Tô aqui." Quando os corpos se alinharam, ela tremeu. Ele se moveu devagar, muito devagar. Sentiu quando ela se encolheu. Os olhos dela se apertaram. "Tá doendo", ela disse com a voz embargada. Ele parou imediatamente. Beijou a testa dela. Acariciou o rosto. "Quer que eu pare?" Ela negou com a cabeça. "Não, eu só preciso que você não vá embora de mim." Então ele voltou, mais devagar, mais cuidadoso. Ela chorou. De dor, sim, mas também por estar se entregando por inteira pela primeira vez. E depois, o corpo dela começou a se abrir, aos poucos. Sentiu o calor dele por dentro, o peso, a conexão. O desconforto deu lugar ao desejo. A dor virou tremor. Ela o envolveu com as pernas, se moveu com ele, se entregou. Com os olhos nos olhos, com o ventre apertado contra o dele, com a alma exposta. Quando o momento chegou, não houve explosão, houve fusão. Como se ambos tivessem se dissolvido um dentro do outro, e ficaram ali, abraçados, ainda colados, sem dizer nada, porque tudo já tinha sido dito pela pele. Ao amanhecer, Zayn preparou café. Enquanto ela dormia enrolada nos lençóis com a pele marcada por beijos, sentou ao lado dela, observando em silêncio. Quando Amira abriu os olhos, ele tocou seu rosto, sorriu e disse: "Agora eu sei. Você sempre foi o meu reino." Naquela mesma manhã, uma carta chegou de Al-Nahar. O pai de Zayn não o exilava, não o chamava de volta, mas também não o condenava. Era uma trégua, um silêncio que dizia: "Siga, mas não feche a porta." De Tamrá, o rei também nada disse, mas deixou que a filha circulasse livre, sem perguntas, sem vigilância. Era como se ambos os reinos soubessem. O amor já tinha vencido, e restava a eles aceitar. Zayn continuava príncipe, Amira, princesa, mas já não viviam presos ao que o mundo esperava deles. Viviam em uma casa construída nos arredores do palácio de Tamrá, entre o deserto e os jardins reais, nem exilados, nem expostos, apenas livres. O rei de Al-Nahar não os convocou de volta, mas também não os renegou. O pai de Amira nunca falou sobre o casamento, mas permitiu que a filha permanecesse no reino em paz. As coroas se calaram, e no silêncio nasceu o respeito.
Zayn passou a atuar como diplomata entre os reinos. Homem de palavra, homem de honra. E Amira? Amira se tornou o coração daquela nova terra, onde meninas podiam sonhar e mulheres podiam escolher. À noite, sob o céu de Tamra, com as mãos entrelaçadas e o amor aquecido nos lençóis, eles faziam promessas sussurradas, não para o mundo ouvir, mas um ao outro. Você é minha luz, Amira, a única direção em que eu quero viver. E você é meu lar, Zayn. Se um dia o mundo desabar, ainda assim estaremos inteiros, porque o que eles construíram não dependia de tronos, nem de nomes, era amor. E isso já era tudo. Agora me conta de onde você está assistindo. E se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque ainda temos muitas histórias para viver. Juntos.